Cuidado com as gaiolas de ouro que travam o crescimento da sua companhia. Essa expressão eu ouvi uma certa vez do Caio Carneiro, todo mundo conhece. E na época que eu ouvi dele, ele referia-se a um tempo na carreira dele em uma empresa onde ele estava ganhando um salário muito alto, mas que ele se sentia numa verdadeira gaiola de ouro, até que ele foi liberto desse lugar através da ideia e do sonho de empreender. E trazendo para a realidade do empresário essa expressão, o que seriam gaiolas de ouro? Gaiolas de ouro são aquelas coisas que você se apega na sua empresa, seja no processo de venda ou seja outras coisas, que você tem isso em altíssima estima, que você, sabe, infla o peito e enche a boca para falar que você tem isso ou aquilo como uma grande vantagem, só que ao mesmo tempo você tem isso como algo intransponível, ou seja, é isso e pronto. Eu tenho isso na minha empresa, isso é muito bom e eu não abro mão disso de forma alguma. Só que ao mesmo tempo que você tem uma coisa muito boa por um lado, por outro lado você está preso e travado nessa gaiola de ouro que você criou. E eu quero trazer aqui 3 situações que eu já ouvi bastante de clientes e de pessoas que a gente atende aqui na nossa assessoria de marketing, que talvez podem ser algumas gaiolas de ouro, que num primeiro olhar e num olhar desatento, todo mundo vê o ouro brilhando dessa gaiola e fala, uau, até eu queria ter isso na minha companhia. Só que quando você para pensar e analisar de forma ainda mais profunda, você percebe que esse empresário e essa companhia está travado e o crescimento dele ou dela estão limitados a essa gaiola. Primeira coisa dessas é, num processo de vendas, quando a companhia ela cresceu e se desenvolveu por indicações, que acontece bastante, principalmente em serviços mais específicos, mais complexos. Por exemplo, a gente tem aqui muitos clientes que são do ramo de construction na América, e muitos desses clientes que chegam batem no peito e falam com a gente no seguinte sentido: olha, tem anos que eu tenho a companhia aqui e a gente sempre trabalhou por indicações. É os melhores clientes que existem e a gente aqui não está pensando em fazer marketing. O que tem por trás dessa expressão? Uma gaiola de ouro. Porque ao mesmo tempo que, sim, as indicações são algo maravilhoso, é algo maravilhoso, a indicação ela é responsável talvez pelo crescimento, pelo primeiro passo de muitas companhias, porém, o que a gente vê? Que essas companhias elas passaram anos e anos e até sim elas geraram um bom dinheiro para os seus fundadores, porém elas travaram o seu crescimento. E normalmente esse cara que começou do zero, às vezes como imigrante, ele chega até um nível onde agora ele tem uma Silverado, ele tem um Corvette, ele tem uma casa onde ele mora, ele tem uma casa na praia no Brasil, às vezes ele já tem imóveis, e ele está numa vida boa, tranquila, e ele acha que é só até aí o crescimento. E aí ele olha para o processo da companhia dele e ele fala, cara, eu fiz isso daqui, construí isso daqui através de indicação, não vai ser agora que eu vou mudar isso. E o que a gente tem então? Uma gaiola de ouro. Por quê? Ao mesmo tempo que é muito bom as indicações, é um cliente que chega a um CAC zero, ao mesmo tempo esse empresário vai estar limitado o seu crescimento às indicações. Indicação é algo que você não controla tanto, porque geralmente essas indicações e esses empresários que a gente conversa não tem um processo ativo, um sistema de conseguir mais e mais indicações a ponto disso ser uma engrenagem que roda sozinho, não. É muitas das vezes uma forma orgânica. E esse orgânico ele tem o seu limite, porque você tem as suas relações limitadas a um certo número de pessoas que conhecem você, que conhecem a sua companhia, e você também tem o seu crescimento terceirizado,
Porque agora você depende de um outro falar da sua empresa, da sua companhia para outras pessoas. E nem sempre isso acontece. Pode ser que numa semana você receba 3, 4, 5 indicações. Mas vão ter semanas que você não vai receber nenhuma. E aí, como que fica? Né? Então, assim, eu vejo muitas outras companhias que às vezes têm um mix grande de produtos e conseguem vender apenas um tipo de produto ou dois e olham para isso e falam, o mercado é muito ruim para isso. Não, eu abro o Google aqui na cara da pessoa, na cara desse empresário e falo, cara, os números oficiais desses mercados que você fala que não vende, dizem outra coisa. E às vezes a gente está cego para enxergar essas coisas. Então, a primeira gaiola é, eu cresci, eu tirei essa empresa do zero por indicações e é só isso que funciona. Não tem jeito de vender de outra forma. E às vezes esse cara já fez, esse empresário, você que está ouvindo esse vídeo, você já fez um teste de uma outra forma, com marketing, com vendedor, door to door, e não conseguiu sucesso. E aí que a pessoa fica presa na gaiola de ouro. Porque ela abriu a gaiola, ela saiu um pouquinho, mas ela ainda tinha uma corrente que amarrou ela para a gaiola, para ela não perder esse caminho. E a gente, uma vez que abraça o sucesso, a gente às vezes corre um certo risco, um grande risco, do sucesso que a gente abraçou ser a maior trava do nosso próximo nível. Bom, a segunda gaiola de ouro é que muitos empresários que a gente conversa falam assim, cara, eu já tenho meus clientes, eu não estou precisando de mais projetos e eu gosto demais, meus clientes aqui já tá o suficiente. Geralmente, quem são esses empresários? São empresários cujos business e as companhias têm um ticket alto. Então, ele não depende de fazer venda todo dia, como um varejo, um supermercado, uma padaria, não. Ele, com uma venda, 2 vendas, ele consegue fazer, às vezes, o caixa de meses. E aí, o que acontece? Geralmente, esse empresário ele vai encontrando bons clientes. E aí, esses bons clientes, principalmente quando se trata de vendas B2B, e há contratos por trás dessas vendas, e contratos, às vezes, até longos, qual que é a tendência? É esse empresário estacionar nesse crescimento. Há um tempo atrás, aqui no Brasil, eu encontrei com um amigo que trabalhava por uma empresa que prestava serviço para algumas indústrias. Uma delas era a própria Heineken, na verdade era a Ambev. E aí era um contrato, e é um contrato muito grande. Só que esse contrato com a Ambev, ele responde a, sei lá, não sei quantos por cento, quase a totalidade do faturamento dessa companhia. Eu sei que, abre parênteses, há algumas companhias que nasceram para atender especificamente um cliente. Às vezes a gente vê isso muito em utilities, né, que são essas empresas de distribuição de energia e tal. Enfim, tem business que são muito específicos. Mas não era o caso desse meu amigo e da empresa que ele trabalhava. E aí, ao olhar disso, dá um frio na espinha, porque a pessoa tá lá há 30, 40 anos na empresa. Cara, já pensou se uma Ambev vira para essa empresa e fala, cara, eu tava olhando aqui, eu sou o novo CEO, o novo diretor de compras, eu tava revendo aqui esse contrato, eu tô achando esse contrato ser meio inflacionado. Eu estou querendo aqui diminuir alguns custos, achei uma outra empresa aqui que faz o mesmo serviço a 30%, 40% mais barato do que o seu, com mais tecnologia. E, bom, eu sinto em te dizer que nós estamos rompendo esse contrato. E aí? E aí? E nesse caso, eles não eram e não são a única empresa no Brasil que conseguem prestar esse serviço para a Ambev. Na verdade, existem várias outras. Só que é uma empresa que estacionou numa gaiola de ouro, do tipo, eu já tenho meu cliente, eu tenho meu cliente de ouro, que é a Ambev. Ou no seu caso, talvez não sejam contratos tão grandes, mas eu já tenho a minha clientela. Quem nunca ouviu isso? Eu já tenho a minha clientela. E você acha que o cliente, ele é apaixonado, ele é muito fiel. Cara, a gente está vivendo uma era da infidelidade no mundo dos negócios.
Porque à medida que o tempo vai passando, são tantas novas tecnologias, IA chegando e tanta disrupção nas indústrias às vezes e mercados às vezes que você olha assim e fala, nossa, isso é tradicional demais, cara. Tem muita tecnologia, tem muita coisa nova, muita coisa diferente acontecendo por trás das cenas, atrás do palco, e às vezes a sua companhia não está percebendo. E aí você tem contratos longos, clientes fiéis por anos, mas como diria o Flávio Augusto, estabilidade não existe. E às vezes você está construindo ou construiu a sua companhia e você estacionou, você não quer pensar em crescer mais, em expandir mais. E eu sempre digo que crescer, pensar em aumentar, expandir, não é simplesmente uma questão de ganância, não é isso, é uma questão de sobrevivência. Todo organismo ele foi feito para crescer. Todo organismo foi feito para crescer. E uma companhia é o quê? É uma organização, uma empresa é uma organização. Então, se a sua empresa ela não cresce, eu sinto em te dizer que você corre um sério risco nos próximos anos de você ser ultrapassado. Se alguns anos atrás demoravam-se décadas para um mercado ter uma grande mudança e um grande player cair e o outro player assumir no lugar desse, essas mudanças estão acontecendo às vezes em meses, e a gente nem percebe. Então cuidado. O que te trouxe até aqui não é o que vai ser suficiente para te levar para um próximo nível. E a terceira e última gaiola de ouro é a gaiola que você vê ela na frente do espelho. É quando o empresário que ralou para construir uma empresa e que ele é um cara assim absurdamente bom naquilo que ele faz, ele simplesmente acha que ele é a única pessoa que consegue fazer bem feito determinado serviço na companhia. E às vezes eu nem estou falando do papel de CEO ou de presidente do board. Às vezes eu estou falando de algo extremamente operacional e que aquele presidente da companhia e que o CEO ou você que está aí me ouvindo abraçou aquilo dali e falou, cara, ninguém faz isso melhor do que eu, logo sou eu que vou fazer isso daqui, pronto. E isso traz um orgulho, isso infla o nosso ego, como é bom você chegar e bater na mesa e falar, cara, sou eu que faço isso. Lá eu faço questão de eu mesmo fazer isso para os meus clientes. Bom, com exceção de alguns business, é lógico, se a gente estiver falando de um cirurgião extremamente renomado, é claro que o business dele é inerente, que é ele que faça a cirurgia. Mas a maioria dos business não são assim. Não há esse personalismo entre o serviço que você contrata, o produto que você compra e a figura do founder, a figura do dono dessa empresa. E aí isso se torna uma gaiola ainda mais forte quando os seus clientes eles elogiam você e eles falam, nossa, eu gosto demais porque lá na empresa tal quem me atende é o Diego. Nossa, eu gosto demais porque o Diego, o dono, é ele mesmo que me atende. E tá tudo certo. Eu acho que talvez para algumas companhias é isso mesmo. É isso mesmo. Tá tudo certo. Mas pensando em crescimento, não tem como uma companhia girar em torno da figura de um fundador e ser apenas ele o cara que faz tudo. O Elon Musk é um cara extremamente centralizador, é um cara que ele vai para o chão de fábrica, ele manda e desmanda, apesar da Tesla, SpaceX serem companhias assim extremamente grandes, ele não abre mão de ser esse dono que tem um founder mode ligado no talo. Ele vai mesmo, ele fala mesmo, ele manda mesmo, e ele não tá nem aí. E algumas de suas companhias são públicas e ele não tá nem aí, né? Então, me corrija se eu estiver errado, a Tesla é uma companhia pública. Então, mesmo sendo uma companhia desse porte, ele vai lá e faz, né, as suas ingerências. E tá tudo certo, ele é o gênio, ele é o cara cabeção, mas
ele não é o cara sozinho dessa empresa. Existe todo um time. Existe muita gente que está fazendo a mesma coisa. Existe muita gente extremamente capaz trabalhando ali com ele, né? Então, não tem como você crescer uma companhia e ser grande de verdade. Grande de verdade não é ter meia dúzia de imóveis e com todo respeito, mas ser grande de verdade não tem como se você bate no peito e fala, isso só eu que faço. E aí, pode ser que até você, um ou outro dia, você contratou alguém para testar, só que até a forma de você fazer isso foi uma forma orgulhosa. Sabe quando você pega a criança e joga ela, e solta ela, e espera que ela, vamos supor assim, que ela daqui a pouco, ela vai perceber que o seu comando é o que estava certo, e aí ela volta meio que chorando, e aí você como pai está ensinando a lição. Às vezes é assim que a gente faz. Eu não estou falando que a gente tem que fazer isso com os nossos colaboradores. Temos que fazer isso, às vezes soltá-los mesmo. Só que muitas das vezes esse dono centralizador, gente, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente contratar alguém que tem até uma certa capacidade de executar aquele serviço, só que ele vai fazer o mínimo esforço para desenvolver esse talento, para desenvolver esse novo CEO, esse novo COO, esse novo diretor, esse novo vendedor, esse novo executor. Às vezes esse cara vai ser o seu gerente de obras aí nos Estados Unidos. Às vezes esse cara vai ser o cara que vai comandar as entregas do seu escritório de arquitetura. Eu não sei. Mas, cara, o quanto de esforço e o quanto que você quis que realmente essa pessoa se provasse boa, talvez do seu nível ou talvez melhor do que você, porque tem isso. Tem gente que simplesmente não quer contratar alguém para que todos olhem uns para os outros na companhia e fala, cara, esse daqui é o melhor. E no fim esse melhor não seja você, o fundador e dono da companhia. Então nós, empresários, nós temos uma grande dificuldade com o nosso ego. E o problema é que se a empresa ela se resume a você, a empresa vai ser do tamanho e ela vai crescer à distância daquilo que o seu braço consegue estender. Eu mesmo na assessoria, por que a gente está contratando aqui direto novas pessoas na nossa assessoria, mais gente, capacitando, investindo muito tempo em feedbacks para o nosso time, em chamar a atenção, porque nós queremos que essa companhia, a Bridge, ela cresça e ela não dependa apenas de mim ou do Caleb, o meu sócio. Por quê? Porque eu não quero que a companhia seja limitada ao que eu tenho de experiência ou capacidade. Eu quero chegar a um momento e esse momento eu quero que seja muito próximo, eu sei que ele vai chegar, onde eu posso bater no peito e falar que não é eu que sou o melhor em termos daquilo que a gente faz e entrega para os nossos clientes, mas é o fulano que é o melhor, é o ciclano que é o melhor, e não sou eu o fundador. Na verdade, o que eu posso bater no peito, e se eu puder bater no peito, é falar, cara, Deus me deu a humildade suficiente para que eu crescesse a companhia e trouxesse gente melhor do que eu, ou formasse pessoas e essas pessoas me ultrapassassem em capacidade, em expertise, em técnica. Na verdade, eu quero formar pessoas. Eu quero formar gente melhor do que eu. E isso vai garantir o quê? A sustentabilidade da minha companhia, vai garantir com que essa companhia ela possa crescer, não dependendo apenas de mim, que ela possa absorver muito mais clientes do que eu sozinho teria capacidade de atender. No fim do dia é isso. Então pense nisso. Quais são as gaiolas de ouro que estão travando o crescimento da sua companhia? Talvez para você ir para o próximo nível, você tem que abrir mão de algumas dessas gaiolas. Talvez é um produto que você vai ter que descontinuar, como a Apple um dia teve que descontinuar o iPod para que nascesse o iPhone. Por mais que o iPhone nasceu, ainda existiu o iPod, mas a Apple matou um grande produto, que era uma vertical absurda de receita, um produto revolucionário chamado iPod. A Apple matou esse produto para que nascesse uma inovação, algo que iria transformar para sempre
as nossas vidas, um smartphone, um iPhone, e é isso. Então eu deixo com vocês essa reflexão. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva. Ah, por quê, Rafael? É para esse canal crescer, é para a gente provocar mais empresários, né, sobre vendas, sobre marketing. E se você se interessou e está precisando de ajuda com algumas dessas gaiolas aí no seu marketing, no seu processo de vendas, entre em contato com a gente. Nosso contato tá aqui na legenda desse vídeo e vai ser um prazer para nós da Bridge poder te atender e te ajudar de alguma forma. Valeu, gente.